Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, hoje é a aula de eletrostática, ok? E aí nós vamos estudar tudo relacionado à eletrostática. Então, desde o conceito de carga elétrica, força elétrica, potencial elétrico, energia potencial elétrica, campo elétrico e todas essas coisas. Para começar, vamos tentar ver qual é o nosso objeto de estudo, né? E basicamente o nosso objeto de estudo é o átomo, mais precisamente o elétron e o próton, que são os portadores de cargas elétricas do átomo, né? da matéria em si. Então, a gente tem que esse modelinho atômico está completamente defasado, atualmente a gente não aceita, né, esse modelo mais, mas ele ilustra bem aonde eu encontro os prótons, onde eu encontro os nêutrons e onde estão os elétrons quando eu penso no átomo, né? Então, os prótons e os nêutrons eles estão bem grudadinhos no núcleo, bem presos ao núcleo. Enquanto os elétrons eles orbitam o núcleo, né? Eles existem fora desse núcleo. Tá? Por estar fora desse núcleo, a chance de eu conseguir arrancar um elétron de um átomo ou adicionar um elétron ao átomo é muito grande. Enquanto se eu tiver que arrancar um próton ou adicionar um próton ao núcleo do átomo, isso é muito difícil. Eu teria que forçar a entrada de um próton aqui nesse núcleo ou forçar a entrada de um nêutron nesse núcleo. Isso é complicadíssimo. Agora, arrancar um elétron da eletrosfera ou adicionar um elétron na eletrosfera de um átomo, isso é muito tranquilo. Bom, a gente pode entender então que tanto os elétrons quanto os prótons, eles são portadores de carga elétrica. Carga elétrica é uma propriedade da matéria, assim como cor, massa, enfim. A carga elétrica também é uma propriedade da matéria. E, experimentalmente, a gente verifica que o próton e o elétron, eles possuem carga elétrica. Eles interagem eletricamente um com o outro. Elétron com elétron interagem, próton com próton interagem, e elétron com próton também interage. O nêutron, ele não interage com nenhum dos dois. Né? Daí o nome nêutron, ok? A grande questão é que os elétrons e os prótons, eles são portadores de, digamos, eletricidades distintas. Né? Enquanto elétron repele elétron, o mesmo elétron atrai próton. Então a gente diz que eles são de naturezas elétricas distintas, diferentes. E aí, para tentar separar, né? ou o elétron tem essa natureza elétrica e o próton tem outra natureza elétrica, a gente acaba usando o sinal mais e menos. E historicamente a gente acabou adotando como o elétron sendo portador de carga negativa. Então, o elétron portador de carga negativa, o próton portador de carga positiva e o nêutron não tem carga. Ok? Ele não possui carga elétrica. Quem conseguiu medir pela primeira vez a carga de um elétron, né, foi o Millikan. Ele fez uma experiênciazinha com gotas de óleo, em que ele eletrizava essas minúsculas gotas de óleo, e ele percebeu que essa eletrização das gotas de óleo, ela sempre vinha em múltiplos de um valor. E aí esse valor foi definido como a carga elementar que um corpo pode ter, ou seja, a menor carga elétrica que a matéria pode ter. E aí atribuiu-se essa carga à carga de um elétron ou à carga de um próton. Então a gente consegue calcular a quantidade de carga que um corpo possui como um todo se eu multiplicar quantos elétrons ele tem em excesso ao número de prótons ou quantos prótons ele tem em excesso ao número de elétrons. Espera aí, isso ficou meio confuso. Mas veja bem, se o próton é portador de carga positiva e o elétron é portador de carga negativa, se eu pegar um átomo que tem o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons, então eu não tenho nenhuma carga líquida nessa situação. Mesma quantidade de positivos, mesma quantidade de negativos. A carga do corpo como um todo é zero. Né? Então, na hora que eu faço essa conta para calcular a carga que o corpo possui, eu preciso pegar a quantidade de elétrons ou de prótons que estão em excesso, porque eles sim vão fazer a diferença na carga do corpo. Então, a carga de um corpo vai ser
esse número de elétrons ou prótons em excesso vezes a carga elementar que o Millikan descobriu. Essa carga elementar valia 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Tá? Essa conta ela precisa vir acompanhada de um sinal. Eu tenho que escolher se isso vai ser positivo, caso eu tenha prótons em excesso, ou negativo, caso eu tenha elétrons em excesso. Beleza? Mas a conta é sempre a mesma, N vezes E. Tranquilo? Cuidado que esse E não é E de elétron, tá? Eu não estou representando elétron. Se eu quiser falar do elétron, eu vou fazer esse E aqui, ó. Eu vou colocar um sinalzinho de menos aqui em cima, tá? Quando eu não tiver esse sinalzinho de menos, eu estou falando da carga elementar, que é a menor carga que eu encontro na natureza, que é a carga de um elétron ou a carga de um próton. Tudo bem? Bom, vamos para a segunda parte ainda desse quadro, que é para falar da lei de Coulomb. A lei de Coulomb nada mais é do que a força elétrica entre cargas elétricas, né? O Coulomb, ele definiu a lei dele, né, essa lei de Coulomb, empiricamente. Então, é uma lei empírica. O que significa ser uma lei empírica? É que ela foi descoberta mediante experimentos, tá? Não foi uma dedução matemática ou uma observação da natureza e aí uma construção, uma modelagem matemática em cima daquele fenômeno. Foi experimentos que detectaram um padrão para ir daí formar uma equação, formar uma lei que relaciona a força entre cargas elétricas. Então, basicamente, vamos ter aqui, ó, uma carga elétrica. Vamos pegar uma carga elétrica positiva, uma outra carga elétrica positiva. Vamos chamar essa aqui de carga A, essa aqui de carga B, ok? A gente já sabe, então, positivo e positivo se repelem, não é isso? E essa repulsão se dará na direção das cargas. Então, vamos imaginar a direção que une as cargas e haverá uma repulsão nessa direção. Então, tanto a carga A irá repelir a carga B, como a carga B irá repelir a carga A. Ok? Vamos escrever aqui, ó, força elétrica. Força elétrica. E essa força elétrica foi descoberta, né, a equação da força elétrica como sendo essa equação. Ó. K, esse K é uma constante elétrica do meio, ok? Então, dependendo do meio em que eu me encontro, né, onde essas cargas se encontram, esse K muda. Esse K tem um valor bem específico para o vácuo, e geralmente a gente vai usar esse valor mesmo, e esse valor é sempre dado, né? Todas as constantes da física precisam ser fornecidas para você. Você não precisa decorar todos os valores das constantes. Então, esse K é sempre fornecido. Aí eu vou pegar o módulo da carga do corpo A vezes o módulo da carga do corpo B e dividir isso pela distância entre as cargas ao quadrado. Tranquilo? Essa é a equação para lei de Coulomb, né? É a equação para força elétrica. Aqui tem algumas coisas a serem observadas. Primeiro, a força elétrica depende do valor da carga do corpo A. Isso significa, depende diretamente, né? Isso significa que se a carga do corpo A dobrar, se eu colocar o dobro de carga naquele corpo, a força elétrica entre os corpos dobra. Então não é só porque eu dobrei a carga do corpo A que ele vai fazer no corpo B uma força que é o dobro, enquanto que o B que não foi mexido não vai retribuir também com o dobro. Não é bem assim. Isso aqui é uma ação e reação, tá certo? Se dobrar essa força aqui, dobra essa força aqui também, tá? Ação e reação. Essas forças sempre são de mesmo módulo, mesma direção e sentidos contrários. Então, dobrou a carga do A, dobra a força de repulsão entre elas. Dobrou a carga do B, dobra a força de repulsão entre elas. Então, repara que se eu dobrar a carga do A e também dobrar a carga do B, a força entre elas quadruplica. Cuidado com isso. Agora, olha a relação da distância. A distância, ela depende inversamente, ela é inversamente proporcional à força. Na verdade, não é bem assim, a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Não é inversamente proporcional à distância, mas sim ao quadrado da distância. E o que isso me implica? Implica que se por acaso eu pegar essa distância, que nesse momento é esse valor aqui, vamos supor 2 metros,
Se eu dobrar esse valor, passar de 2 para 4 metros, ao colocar essa distância dobrada aqui embaixo, por ter esse quadrado, esse dobro da distância vai passar para um fator 4. Né? 2 ao quadrado, 4. E aí a força elétrica entre as cargas vai diminuir para um fator 4. Outro exemplo, vamos supor que eu passei essa distância de 2 metros para 6 metros. Eu tripliquei a distância. Põe esse fator triplicado aqui, triplicou ao quadrado, dá 9 vezes. Só que isso é inversamente proporcional à força. Então a força vai diminuir 9 vezes. Tá? Sempre tentar pensar nessa relação, porque tem muitas questões que só pedem essa análise de relacionar as grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Então, só para fechar. A força ela é proporcional ao produto das cargas. Dobrou uma carga, dobra a força. Dobrou as duas cargas, quadruplica a força. E a força é inversamente proporcional à distância ao quadrado. Isso significa que se a distância quintuplicar, a força vai ser reduzida num fator 25, né? 5 ao quadrado, 25. Beleza? Bom, as unidades de medida aqui a gente tem que obedecer o SI, né? Então, para distância, nós vamos ter que usar a unidade do metro, tá? Para coulomb, para carga, nós vamos usar a unidade padrão de carga, que é coulomb, ok? Esse K, lembra, não precisa se preocupar muito com ele vai ser fornecido. E a força elétrica tem que estar na unidade de newtons. Tudo bem? As duas cargas são em coulombs. Bom, é isso. Então, agora o próximo passo nosso é conceituar o campo elétrico e depois definir um campo elétrico uniforme, né? Faz parte também do nosso próximo passo. Beleza? Já estou voltando aí.